Outra dica aí, meu camarada. Uma questão muito valorizada nos vestibulares é a transição do mundo antigo para o mundo medieval. A crise do modo de produção escravista no mundo romano, a partir do século III. Lembre-se que o século III é o século da crise de Roma, da crise do escravismo, e a escravidão começa a ser o escravo começa a ser paulatinamente substituído pelo colono, pelo colonato. Agora, lembrem que no século V, a estrutura econômica romana já não é mais capaz de manter o Estado. E o Estado não é mais capaz de conter os avanços bárbaros. 476, você tem a queda do Império Romano, ou seja, o Império cai diante dos povos invasores, mas não caiu apenas por conta das invasões, caiu por conta também da falência das suas estruturas econômicas e políticas. Recentemente, a FUVEST fez uma pergunta citando dois historiadores. Para André Piganiol, dizia a questão, Roma morreu assassinada. Para F. Lott, Roma morreu de morte natural. E você tinha que nessa questão dizer por que Piganiol e Lott estavam errados. Ou seja, por que eu não posso afirmar que Roma morreu assassinada, nem que morreu de morte natural. Bom, mas enfim, a morte de Roma, as invasões bárbaras e a fusão de dois modelos econômicos, sociais, políticos, o modelo germânico e o modelo romano, vão levar à formação do mundo feudal. Nada que vai se dar de forma tão simples, não. O processo de formação do feudalismo é extremamente longo, vai do século V ao século X. Eu só posso entender feudalismo no século X. Ele só está constituído aí. E para eu entender o feudalismo, lembrem, eu preciso entender que houve, ao longo desses 5 séculos, a ruralização da sociedade europeia. O êxodo urbano. A economia torna-se cada vez mais agrária. E um dos fatores fundamentais para a aceleração desse processo de ruralização são as invasões. Agora, prestem atenção em um detalhe. Eu não posso responsabilizar as invasões de vândalos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, sejam lá todos os povos bárbaros, eu não posso responsabilizar as invasões pelo início do processo de ruralização. Lembre que o início do processo de ruralização se dá com a crise do escravismo. E o historiador Jacques Le Goff, nesse maravilhoso livro A Civilização do Ocidente Medieval, que foi publicado pela editora da Universidade de Santa Catarina, vai nos chamar a atenção para esse detalhe. O processo de ruralização se inicia com o colonato no século III. É a falta de mão de obra escrava, é a queda na produção e é a queda no abastecimento das cidades que vai gerar crises de fome nas cidades. E a crise de fome na cidade faz com que o aristocrata ocioso, o grande proprietário, se desloque para a sua grande propriedade, para a vila romana, e carregue atrás dele uma horda de pobres famintos. Ou seja, é a crise do escravismo que dá origem ao processo de ruralização. Mas as invasões acabam acelerando a ruralização, porque a invasão desarticula as redes comerciais, prejudicando ainda mais o abastecimento da cidade, criando uma condição miserável ainda maior, prejudicando ainda mais o cidadão que vai para o campo. Jacques Le Goff diz brevemente, é a necessidade de se alimentar que explica a fuga dos ricos para suas terras e o êxodo dos pobres para os domínios dos ricos. Aqui ainda, as invasões bárbaras, ao desorganizar a rede econômica, ao deslocar as rotas comerciais, precipitam a ruralização das populações, mas não a criam. Beleza? Um grande abraço, boa prova.